A convidada do Inconfidências de hoje é a professora Beatriz Cerqueira, coordenadora-geral do Sindiúti e presidenta da CUT em Minas Gerais. Mineira de Belo Horizonte, Beatriz é professora formada no Instituto de Educação de Minas Gerais e atua na rede municipal de Betim. Sua militância política começou bem cedo em grupos de jovens, como na Pastoral da Juventude. Passou pelo movimento estudantil e hoje é uma importante voz do movimento sindical. Beatriz, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer recebê-la no Inconfidências. Eu que agradeço o convite, é um prazer. Beatriz, vamos começar falando de eleição, que é um assunto que ainda está muito próximo de nós. O senador Aécio Neves teve derrotas importantes aqui em Minas. Perdeu no Estado e perdeu também o governo do Estado com a não sucessão no governo. O que isso significa? Que mensagem é essa quando a gente pensa em educação? Significa que o povo mineiro está cansado do atual modelo de gestão. Na verdade, nos últimos 12 anos, as políticas implementadas no nosso estado não atenderam a maioria da população. Então, são políticas que não são feitas para o conjunto do povo. Então, questões relacionadas à saúde, à educação, a políticas sociais foram negligenciadas. O desenvolvimento econômico do nosso estado também foi negligenciado, foi deixado para que o mercado cuidasse e não o estado não fomentou. As políticas sociais existentes são programas do governo federal, porque os programas próprios do governo do estado são programas de vitrine. O que significa isso? Para poucos. São programas que não atingem a maioria da população que necessitaria desses programas. Então, o resultado das urnas, na minha opinião, evidencia o esgotamento desse modelo de gestão. E o que aconteceu foi que, depois de 12 anos, a população conseguiu enxergar para além das peças publicitárias, porque a blindagem feita aqui no governo do estado trazia dificuldades. A população não conseguia enxergar os problemas, achava que o problema da escola era só do seu filho, o problema do posto de saúde era só da sua região, que o restante estava tudo bem, estava tranquilo. E, na verdade, com o tempo, a população teve a oportunidade de perceber que o problema que ela vive é o problema da maioria do povo mineiro. Bom, pensando nesse ciclo, nesse fim desse ciclo de 12 anos, nós teremos agora um novo governo. E quais são as perspectivas, então, para esse governo que, por ser novo, supostamente trará coisas novas? É um governo que não pode errar. É um governo que não pode repetir as práticas do atual governo, porque se fosse para repetir, não precisaria ter havido uma mudança, continuaria da forma como está. No nosso caso da educação, o candidato, enquanto candidato, Fernando Pimentel, assumiu compromissos conosco, assinou compromissos na Conferência Estadual de Educação, todos os candidatos ao governo foram convidados a apresentarem as suas propostas e assinarem documentos, e ele se comprometeu. Da mesma forma, na plenária da CUT e com as centrais sindicais, o atual governador também assumiu compromissos. Então, nós vamos partir daí, dos compromissos que ele assumiu, que são compromissos importantes para o trabalhador, como, por exemplo, o investimento mínimo em educação de 25%, que o atual governo não cumpre, pagamento do piso salarial profissional nacional para a nossa categoria, o mínimo constitucional em saúde, que este governo também não cumpre, a instituição do piso regional, que aí é para todo trabalhador, que Minas é um dos poucos, é o estado do Sudeste que não tem piso mínimo regional, que o desenvolvimento econômico regional seja discutido também com o trabalhador e não só com o empresariado. Então, nós temos um patamar, nós vamos partir deste ponto de partida, que são os compromissos firmados, e estabelecer com o próximo governo uma agenda para o cumprimento desses compromissos. Pois bem, você, aproveitando esse assunto de como que os sindicatos e os movimentos vão lidar com o novo governo, você gosta de usar uma expressão que eu quero recitar, movimento de resistência. Como é que o sindicato, tanto o Sindiúti quanto a CUT, se manifestarão, se mobilizarão para ser esse movimento de resistência ou continuar sendo esse movimento no governo Pimentel? Eu espero que no próximo governo nós sejamos mais do que de resistência, que nós sejamos de conquista. Porque esse último período ele foi de muitas resistências. Resistência para que não se acabasse com a escola pública. Resistência para que o Sistema Único de Saúde não se desmoronasse junto às políticas de parceria privada do governo do estado e da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Resistência para que direitos não fossem retirados da categoria, como, por exemplo, o fim de uma série de benefícios que
parte o Aécio Neves retirou em 2003 com a reforma administrativa e outra parte o Anastasia tirou com a aprovação de um projeto de lei em 2011. Resistência para que o governo possa ter políticas de habitação popular, para que ele possa ter política de mobilidade urbana. Então, a nossa expectativa é de que a gente tenha um período de conquistas, que o governo olhe para a maioria da população, reconheça a importância dos movimentos sociais organizados, que há uma diversidade no nosso estado, e faça políticas para a maioria do povo. Pensando nisso, quais são as principais demandas, ou os principais desafios, causas que, tanto na área da educação quanto a CUT, vão apontar numa espécie de trilha a ser seguida nesse novo governo? É o cumprimento dos compromissos já firmados, né? Nós fomos propositivos nessa eleição, nós não fomos adesistas, nós não aderimos a nenhuma candidatura, nós apresentamos aquilo que era importante para a classe trabalhadora e o candidato quis se comprometer. Então, nosso ponto de partida é esse, os compromissos firmados por ele enquanto candidato. É importante que a gente desmonte essa criminalização e judicialização das lutas sociais aqui no nosso estado. As questões sociais não podem ser tratadas como caso de polícia, elas têm que ter a atenção social necessária, como, por exemplo, as ocupações urbanas, como, por exemplo, as questões relacionadas à mobilidade urbana. Em 2013, nós passamos pela vergonha do governo do estado tentar impedir as manifestações populares através do Tribunal de Justiça. E o Tribunal de Justiça concordou com o Estado e nos proibiu de manifestar. Foi só um recurso nosso ao Supremo Tribunal Federal que nos devolveu o direito de livre manifestação. Então, acho que são pontos de partida importantes. E o cumprimento do slogan do governador, que é ouvir para governar. Então, nós queremos que este seja um governo que escute todos os segmentos da sociedade e também acho que é importante ter uma clareza, nós temos pressa. As políticas que nós necessitamos e que nós reivindicamos não podem ser políticas para o final de mandato. Você foi e é uma voz combativa, que nós estamos vendo aqui, quando se trata de educação e de movimento social. As suas falas, os seus argumentos são conhecidos porque você sempre deixa isso muito claro e são reincidentes. Mas eu quero propor um exercício contrário. Considerando esses 12 anos de gestão, quais foram os avanços na educação, do seu ponto de vista? Eu não consigo enxergar nenhum avanço, sendo bem honesta. Porque questões como que o governo do estado disse, de pagamento em dia, de pagamento do 13º em dia, são questões que são obrigação, é uma obrigação. Todo trabalhador tem o direito de receber em dia, todo trabalhador tem direito aos seus benefícios. O modelo de gestão aqui em Minas não deu certo. E o maior erro, talvez, do atual governo que se encerra foi a ausência da escuta. Muitas vezes nós batemos a porta do governo e questionamos o que estava acontecendo. Muitas vezes nós apresentamos alternativas. Muitas vezes nós imploramos aos deputados que não votassem aquele projeto porque traria prejuízo. E a fala não era uma mera retórica, nós apresentávamos dados, estudos jurídicos do DIEESE, a realidade. Então, se esse governo tivesse tido uma escuta dos problemas, com certeza nós estaremos em melhor condição e o balanço do final desse governo seria melhor. Em 2011, a sociedade assistiu 112 dias de greve. Por que foram 112 dias de greve? Por que não foram 5, não foram 10? Por que o governo deixa uma categoria ao limite de 112 dias que amargou 4 meses de corte de pagamento posteriormente, que amargou processos administrativos disciplinares por ter feito a greve? Tem gente que paga até hoje na sua vida funcional por ter feito a greve de 2011. Naquele momento, o governo teve uma oportunidade ímpar de se reorganizar e conversar com a categoria. Naquele momento, nós poderíamos ter feito a negociação do piso salarial como vencimento básico, nós já havíamos aceitado a proporcionalidade, nós já havíamos aceitado um parcelamento para se chegar ao valor do piso, nós só queríamos que fosse como vencimento básico e que respeitasse a carreira. O governo destruiu a carreira, congelou todo mundo até 2015, gerando um novo passivo de direitos e hoje tem gente que tem 12 anos de Estado e recebe pela mesma formação. Ninguém fica numa profissão sem perspectiva de futuro. Ali o governo perdeu a sua oportunidade. Ele confrontou, o governo quis derrotar o trabalhador em educação,
contando isso para as pessoas não acreditam. Ali, como é que você quer confrontar e derrotar uma categoria profissional que é tão importante para a sociedade? Então, o meu balanço desse governo, ele não é positivo. Eu não consigo, nesse momento, enxergar em que ele atuou de forma boa, né, para a sociedade. Você citou a greve de 112 dias. À época, a secretária de Planejamento, Renata Vilhena, disse que tentou negociar, mas o sindicato boicotou as negociações. Como? Como que um sindicato boicota uma negociação? Como se todas as nossas ações e todas as tentativas de diálogo eram sempre públicas? O que as duas secretárias queriam era impor um modelo de remuneração, que é o subsídio, que foi o que foi aprovado pelos deputados, que destruiu a nossa carreira. Os benefícios conquistados foram incorporados, as pessoas perderam o direito de conquistar novos benefícios, mesmo tendo ingressado na carreira com aqueles benefícios. E hoje, se você entra numa escola estadual, um professor que acabou de assumir no estado tem a mesma remuneração de quem tem 20 anos. Na verdade, o conceito de negociação desse governo é um conceito deturpado. Só vale negociar quando a gente concorda com eles. E sindicato não é para concordar com o patrão, porque se for para concordar não precisa de sindicato. Você é militante do PT. Você acha que essa proximidade partidária e talvez programática vai facilitar as negociações com o governo? Acredito que cada um tem o seu papel. Eu acho que é importante a gente não criar o discurso do ódio à militância política, porque as pessoas veem a filiação partidária como algo ruim. Muita gente morreu para que eu tivesse o direito de uma opção partidária. A minha militância é sindical. Já fiz muitas greves no governo da administração popular. Neste momento, o Sindiúti atua em várias redes municipais, fazendo enfrentamento a administrações populares. O que eu espero é que esse governo nos respeite enquanto categoria, que respeite a nossa bandeira de educação pública de qualidade e cumpra os compromissos de campanha. Mas é possível que esse diálogo seja mais facilitado por conta dessa aproximação? Eu não acredito em função da filiação partidária. Eu acredito que as urnas deram uma lição em todos nós. E elas foram muito claras, que o não diálogo, a truculência, a criminalização também traz resultados nas urnas. E eu espero que esse recado o novo governo também já tenha entendido. Você é a primeira presidenta da CUT aqui em Minas. O que isso significa para a valorização da mulher? E essa é uma discussão que está muito atual. E agora, quais são as bandeiras que a CUT vai levantar? Bom, eu fui a primeira mulher, a primeira professora também, né? O serviço público não havia ocupado a presidência da CUT. A minha eleição para a presidência da CUT veio numa conjuntura de lutas no Estado e o compromisso de que a CUT, no Estado, discutisse a conjuntura estadual. E acho que esse objetivo nós cumprimos. Eu estou há 2 anos e meio na presidência da CUT e, na minha avaliação, o balanço é positivo, porque as bandeiras nacionais, a nossa central, a nível nacional, já se encarrega. Mas o chão que a gente pisa, as questões de políticas públicas aqui no Estado, o desenvolvimento econômico do Estado, a resistência à criminalização e judicialização das nossas lutas, isso a CUT fez. A CUT esteve na rua, sempre, não só nas bandeiras corporativas das suas categorias, mas junto aos movimentos sociais. Hoje a gente tem uma articulação de movimento social que a CUT se integra a ela. Nós fizemos 2 plebiscitos muito significativos, que um foi pela redução da tarifa de energia, que foi uma pauta estadual, foi a primeira vez que a sociedade foi convidada a debater um assunto tão relevante que nos custa tão caro todo mês, que a gente paga a conta de luz, para entender essa dinâmica. Foram mais de 600 mil votos. E depois, agora, o plebiscito popular pela Constituinte Exclusiva para a Reforma Política. Esse sistema que está aí não me representa, não te representa, porque nós não somos da classe A, nós não somos ricos, nós não somos a elite, e é a elite que está, só ela está representada no Congresso. Se nós fizermos um raio-x da Assembleia Legislativa, a maioria dos deputados não vem da classe trabalhadora, e a classe trabalhadora é a maioria da população. A minoria da Assembleia de mulheres, e nós temos uma participação na sociedade muito maior. Nós temos poucos negros na Assembleia, e nós temos muitos negros na nossa população. Então, essa Assembleia, esse poder como está constituído, a necessidade do Executivo construir a governabilidade, a que preço?
tanto a presidenta quanto os governadores são obrigados a construírem governabilidade. Então, o plebiscito da reforma política foi muito significativo. Aqui em Minas foram mais de 1.300.000 votos pedindo a Constituinte. Então, a CUT se articulou no Estado em demandas que não eram tão relevantes no cotidiano do movimento e que agora são. E ser mulher é um grande desafio, porque o mundo sindical é um mundo masculino, é um mundo machista, que te exige mais, você tem que trabalhar além da jornada de trabalho se fosse um homem na presidência, você tem que desdobrar mais, você tem que sacrificar mais a sua vida familiar, se é que você consegue ter alguma vida familiar, para que você dê conta. Espero que isso mude, eu espero que no futuro próximo a gente não tenha que trabalhar mais e se desdobrar mais, porque as cobranças elas são maiores em se tratando de mulher no espaço de poder. Eu acho que a presidenta Dilma é um grande exemplo disso. Ela foi tratada de forma tão pejorativa nessas eleições que nenhum outro candidato havia sido. Isso é uma discussão importante da mulher no espaço de poder. Foi chamada de palavras, de jargões pouco educados, que você não se dirige a uma mulher e você não se dirige a uma presidenta da República, né? Então, acho que esse período recente demonstra que a gente ainda tem muito que vencer. Poderia dizer, então, que é importante para o movimento sindical agora se descolar um pouco dos partidos políticos? Agora, todos os partidos estão querendo incrementar nas suas fileiras uma parte sindical. Nós temos o PT, que historicamente tem a ver com o movimento sindical, mas outros partidos que foram adaptando. Então, dentro do partido tem um movimento sindical. É importante para os sindicatos se fortalecerem, se descolarem dessa atividade? É importante que o sindicato defenda a sua categoria profissional, né? É uma aberração você ter, por exemplo, o PSDB sindical. A origem e as políticas relacionadas ao do PSDB se conflitam com os interesses do trabalhador. Né? Se nós identificarmos as políticas do PSDB, são políticas ruins para o trabalhador. E como pode ter um PSDB sindical, por exemplo? Então, há uma contradição que aí demonstra-se que os interesses são diferentes. Acho que o sindicato tem que representar o seu trabalhador. Tem instâncias e espaços democráticos, assembleias representativas, amplamente divulgadas, fomentar a participação do trabalhador e o trabalhador vai desenhando aí o cotidiano do seu sindicato. Ok, Beatriz, muito obrigado. Foi um prazer conversar com você. Sucesso no trabalho. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Certo. Para você que nos acompanhou até agora, também o nosso muito obrigado. Nós voltamos na semana que vem com mais um Inconfidências. Um abraço, até lá.